Olá, boa noite, graça e paz a todos, graça e paz aos irmãos que estão aí nos assistindo ao vivo pelo canal Devocional em Casa, graça e paz aos irmãos que irão nos assistir posteriormente. Nós vamos dar início ao nosso quarto culto aqui no templo da nossa igreja. Hoje o culto será um culto especial, nós estaremos com um momento especial de ação de graças. E eu convido você já para começarmos o culto fazendo uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. Nós vamos começar lendo esse texto de Êxodo 3, de 13 a 15. Êxodo 3, de 13 a 15 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos, nesse momento, queridos, cantar o hino Deus de Abraão, hino de número 21 do Inário Novo Cântico. Deus de Abraão. Deus de Abraão é o título no Inário Novo Cântico. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor. Vamos cantar, você aí na sua casa, canta aí também conosco, abra o seu inário no hino de número 21, Inário Novo Cântico, Deus de Abraão, e nós vamos cantar juntos agora nesse instante. Entoemos. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, que eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subi.
tua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, iniciando mais um culto de adoração ao teu santo nome. E, ó Pai, os teus filhos ainda estão, ó Pai, em isolamento social. Muitos de nós ainda estão tendo que ficar em casa. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor, porque algumas igrejas já estão abrindo. Mas também queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estamos buscando prudência nas decisões da nossa igreja para que a gente possa proceder de maneira correta, com todas as medidas, e assim, ó Pai, proporcionar que o teu povo esteja te adorando, Pai, com segurança, com precaução, observando, ó Pai, todas as recomendações. Pai amado, em nome de Jesus, nessa situação de isolamento, nós te suplicamos, ó Deus, que na tua graça maravilhosa e infinita receba, ó Pai, a adoração de cada um dos teus servos nesse momento, onde quer que estejam, seja aqui no templo auxiliando essa gravação, esse culto ao vivo, ou seja em casa, ó Pai, assistindo lá da sua televisão ou do seu celular. Recebe, ó Pai, a adoração do teu povo, porque tu és o único Deus, como nós podemos cantar agora, tu és o eu sou, não há outro Deus além de ti, ó Pai, e nós, como servos, declarados servos do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para reconhecer o teu senhorio, reconhecer, ó Pai, que sem ti nada somos. Por isso, ó Pai, recebe a adoração do teu povo, recebe a adoração de cada um dos teus servos, onde quer que eles estejam. Assim, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora para um momento de louvor. Nós vamos passar a palavra para o MP, que vai trazer uma participação nesse momento ainda de adoração. Ei, som. Ok. No mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor se entregou. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que Deus abençoe. Amém. Saúdo a todos que nos escutam, nos veem, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos para abrirem as Escrituras Sagradas no livro de Salmos, capítulo 95. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 95, do versículo 1 ao 7, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém? Nós vamos agora, com essa leitura, dando início ao momento de ação de graças. Nós vamos agora convidar o PH para vir aqui à frente. Eles vão trazer 2 cânticos. Logo após aí ao PH participarem, nós vamos fazer uma oração de gratidão.
nós queremos dizer que hoje a nossa UPH está comemorando 61 anos de organização. O PH, para quem estiver nos assistindo ou for nos assistir posteriormente, União Presbiteriana de Homens da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Sucupira, e ela está completando hoje está comemorando hoje 61 anos de organização, e nós estamos dando um momento de ação de graças agora pelos 61 anos de organização da nossa UPH. Ao final do culto nós iremos ter uma homenagem aqui, tá certo? Nós iremos ter ainda um momento depois da oração final, ok? Então a UPH agora vai cantar, tá certo? E depois que cantar, nós iremos a oração de gratidão. Fala mais. É no meio. Tá vendo ali na filmagem? Tá tudo ali. É no meio. Aniversário feliz. Aniversário feliz, bem feliz, hoje festeja com todos os seus, e muito alegre no teu coração, recebe estas bênçãos do céu Deus, todos alegres no seu Natal, te desejamos poder e luz, Deus te conceda, vendo os teus dias, fazendo a vontade de Jesus. Anos de vida feliz e de paz, sejam teus dias esperando o Senhor. E de alegria não cessem jamais, entre os teus lábios de louvor. No seu Natal, te desejamos poder e luz, Deus te conceda, vivendo os teus dias, fazendo a vontade de Jesus. Cada momento que Deus te ofertar, sejam de bênção, estado a fluir. E hoje aventuras no ano a passar, um hino de glória no porvir, todos alegres no seu Natal. Te desejamos poder e luz, Deus te conceda, vivendo os teus dias, fazendo a vontade de Jesus. Só confio, é? E eu botei pela onde hoje. Eita, rapaz, eu botei pela onde aqui. É daí. Confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tornar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar. Eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer
Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Meio nele é tanto paz, nele confiarei, pois a Jesus eu me entreguei, ele é o meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é o meu rei. Posso confiar, posso confiar, eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu não dar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, vai falhar. Eu peço ao PH que permaneça aqui, um minutinho só, ao PH permaneça aqui. Nós vamos fazer uma oração de gratidão e, queridos, vale mencionar que esses 5 integrantes que estão aqui da UPH, né, é parte da nossa sociedade, né, há mais irmãos que participam da União Presbiteriana de Homens, mas hoje estão aqui representados por esses 5. Desses 5, 4 são diáconos. E nós tivemos agora, pelo calendário da nossa... Hã? Não, presbítero Vitalino presbítero. É verdade, né? 4 são diáconos, tá certo? Então nós vamos... queremos com isso apenas mencionar que o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou na sexta-feira, agora dia 9, o dia do diácono presbiteriano. E eu queria pedir aí para fazer uma troca aí de posição, né? Convidar o conselheiro da UPH, o irmão presbítero Vitalino, que nos elevasse a Deus em ação de gratidão, agradecendo não só pelos homens da nossa igreja, mas também agradecendo pelos diáconos, agradecendo pelos 61 anos de organização da UPH e também pela junta diaconal da nossa igreja. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos estás concedendo teu amor e a noite que inicia, Senhor Deus, nesse momento, quando estamos aqui, Santo Deus, te agradecemos pela vida do diaconal, ó Deus, que Deus possa cada dia, com saúde, eles fazer o melhor em prol de sua santa causa. Ó Deus, queremos pedir também, te agradecer por mais 60 anos que tem concedido, ó Deus, no teu santo trabalho, Senhor, como o PH, União de Homens. Ó Deus, que tu ajude-nos cada dia a ser fiel a ti, que possamos fazer sempre o melhor em prol da tua santa causa, Senhor. Prepara-nos cada dia para te servir, com amor, com entendimento, ó Deus, paciência um para com os outros, nosso Pai. Abençoa toda a direção desta igreja, meu Deus amado. Nós pedimos já e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Podemos sair? Louvado seja o nosso Deus pela União Presbiteriana de Homens, completando aí 61 anos, aqui representado pelos 5 sócios que trouxeram essa participação musical especial. E também louvado seja o nosso Deus pelo trabalho da junta diaconal. Que Deus esteja capacitando e abençoando cada vez mais os homens, os sócios da UPH,
e também os diáconos que tiveram aí a comemoração do seu dia na sexta-feira. Queridos, nós vamos agora para a mensagem e hoje, como se trata do aniversário da União Presbiteriana de Homens, nós vamos agora ter um mensageiro especial. Ele é secretário sinodal do trabalho masculino, é vice-presidente da federação e é presidente da UPH local da sua igreja. Eu passo a palavra ao presbítero Manuel Mendes, com muito prazer, com muita satisfação, que irá trazer a mensagem dessa noite. Graça e paz, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, depois de 3 meses sem subir no púlpito da igreja. Então a gente sente falta. E hoje eu quero agradecer ao presidente do PH, ao conselho da igreja, ao pastor, por ter me concedido a oportunidade de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos ler, meus amados irmãos, o Salmo 103. E quero parabenizar ao PH pelos 61 anos de existência. Que Deus abençoe este PH. Eu sei que não estão todos aqui, mas podem ouvir a mensagem nessa noite e participar de todo o culto que está sendo realizado nesta noite através do YouTube. Nós agradecemos a Deus por esse instrumento que nós temos, que permite que nós cheguemos às casas dos irmãos e mesmo estando em quarentena, eles podem ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus também por isso. Vamos ler o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerás daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, que Tu nos abençoe, ó Deus eterno, com a compreensão da Tua palavra. Aplica, Senhor, em nossos corações as lições contidas nesse texto da Tua palavra. E para isso, ó Deus, nós precisamos que Tu fale em nós, fala por mim, ó Deus, para que a Tua palavra seja bem explicada, de fácil compreensão, para que todos aqueles que vão ouvir esta palavra, ó Deus, se edifiquem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse salmo é chamado de Salmo de Davi. Ele tem como título também a misericórdia de Deus. O salmista, meus irmãos, que é Davi, aqui ele agradece ao Senhor por todas as coisas boas que ele tem feito pelo autor, que é Davi, e pelo seu povo. Louvor irrestrito, inspirado por uma profunda experiência pessoal, a experiência de Davi. Então, esse louvor irrestrito é inspirado na experiência de Davi, o homem experiente para com Deus. Também gratidão, meus irmãos, e louvor misturam-se nesse salmo para evocar uma resposta alegre ao leitor. Isso significa que quando nós lemos este salmo de Davi, nós temos essa resposta alegre. O salmo alegra o nosso coração daqueles que louvam a Deus de coração, que dedicam a sua alma e todo o seu ser no louvor a Deus. Quando lemos este salmo, nos sentimos como Davi. Davi inicia e termina o salmo dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Isso é, meus irmãos, uma evocação para que se louve a Deus. E ao lermos este salmo, nós também devemos agir como Davi. Passamos, meus irmãos, a exposição com a graça de Deus. Nós já suplicamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que fale por nós, para que as lições desse texto encontrem guarida em nossos corações, para a nossa edificação espiritual, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nesse instante, passamos a ler novamente, versículo por versículo. Vamos aprender aqui as lições, assim como Davi, que tão entusiasmado escreveu, orientado por Deus, as palavras que hoje passamos a meditar. Ele começa no versículo 1 dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, logo no primeiro versículo, é que Davi evoca ele mesmo. Ele trava aqui um diálogo público com ele mesmo. Ele exorta a sua alma, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Mas não somente a alma. Os irmãos observam aí que ele diz assim, que não é somente a alma deles, mas ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
A lição que nós aprendemos logo no primeiro versículo é que nós devemos adorar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus com a nossa alma e com tudo que há em nós. Se alguém, meus amados irmãos, que faz separação, como por exemplo, nem tudo que eu tenho eu entrego isto ao Senhor, está errado, não está correto. Nós vamos aprender com Davi que nós devemos louvar a Deus com a alma e com tudo que nós temos. No versículo 2, ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, meus amados irmãos, se pararmos para analisar a nossa vida, quantas bênçãos e quantos benefícios de Deus nós recebemos. E Davi diz aqui, ele exorta ele próprio, e ele diz que a sua alma deve louvar a Deus, tudo que ele tem deve ser dedicado a isto, e ele diz assim, sem esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Por pequeno que sejam esses benefícios, que às vezes a gente acha que é pequeno, mas foi Deus quem nos proporcionou esses benefícios. E Davi aqui está disposto a louvar a Deus, a agradecer a Deus por todos os benefícios, sem esquecer nenhum só sequer. E ele começa, meus irmãos, a enumerar os benefícios que ele teve das mãos de Deus, o que Deus sobre ele derramou. No versículo 3, ele diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Meus amados irmãos, o primeiro benefício que Davi numera aqui é o perdão dos pecados. E nós obtemos, meus irmãos, o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Deus se fez homem na pessoa de Cristo, habitou entre nós, pagou o preço altíssimo para perdoar os nossos pecados. Jesus pagou o preço de sangue, mas esse perdão de pecado não custa nada para nós. Não custou nada para nós. Ele nos deu o perdão gratuitamente. Mas lá mais na frente nós vamos ver que os benefícios de Deus são para aqueles que lhe obedecem. Não é para qualquer um. Para se obter o perdão de Deus, primeiro é necessário arrependimento de corpo e alma, arrependimento verdadeiro. E depois, meus irmãos, na continuação da nossa vida, esta nossa vida tem que ser uma vida dedicada ao louvor e à glória do nosso Deus com tudo que nós temos. Assim como Davi fez. E ele estava tão empolgado que com a orientação de Deus escreveu este salmo belíssimo para a nossa edificação. Ele diz, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Mas ele vai mais além e ele numera aqui outra bênção maravilhosa de Deus na sua vida, que é também na nossa vida. Ele diz assim, é ele quem sara todas as tuas enfermidades. As nossas enfermidades, meus irmãos, é Deus quem sara. A saúde que você tem, a saúde que eu tenho, a saúde que nós temos, é Deus quem nos dá. É Deus quem nos livra das enfermidades. Mas isso, meus irmãos, é para que o seu povo honre a Deus, adore a Deus com tudo que tem. E Davi reconhece isso. É bem verdade, meus irmãos, que há pessoas crentes, fiéis a Deus, que fazem as suas orações constantemente, porque estão enfermos, pedindo a Deus que cure as suas enfermidades. Na verdade, Deus não tem nenhuma obrigação de curar a enfermidade de ninguém. Mas nós precisamos compreender que a cura das enfermidades só virá de Deus.
E aí, meus irmãos, nós recordamos um problema que o apóstolo Paulo viveu. Ele orava a Deus para que Deus retirasse o espinho da sua carne. E a resposta de Deus foi: basta, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. Então, meus amados irmãos, se você é uma dessas pessoas, que apesar de ser leal, fiel a Deus e a sua palavra, tem orado constantemente para que Deus lhe cure da enfermidade que lhe atinge, que lhe oprime, e Deus não fez isso, saiba também agradecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus sabia o que era melhor para Paulo, e por isso disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. Às vezes, meus amados irmãos, Deus não responde às nossas orações, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, assim como fez com Paulo. Portanto, meus amados irmãos, se você ora a Deus para que seja retirado a sua enfermidade, e Deus não fez isso, agradeça a Deus, porque os planos de Deus é outro para a tua vida. Versículo 4. Ele vai mais além, e ele diz: quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e de misericórdia. Aqui, nós já vemos no começo do Salmo, que Davi está falando para si mesmo. É um diálogo público que ele trava consigo mesmo. Então, quando ele diz isso aqui, ele está se referindo a ele. E aqui, meus irmãos, ele diz: quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. O que Davi está relatando aqui, meus irmãos, é que, na verdade, Deus livrou ele muitas vezes da cova. A cova é o Seol, é a sepultura. E Deus livrou Davi muitas vezes da cova, livrou da morte. Davi foi o pastor de ovelha. E quando pastorava as ovelhas de seu pai, enfrentou muitas vezes o urso, o leão. E qual é o homem que enfrenta o urso e o leão e sai ileso? E Davi acabava vencendo o leão, vencendo o urso e livrando as ovelhas de sua boca. Então Davi aqui, quando ele agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, ele lembra desse fato. E ele diz assim: é Ele quem da cova redime a tua vida. Davi enfrentou guerras, e de todas elas saiu ileso. Davi enfrentou o gigante Golias, que nenhum soldado de Israel tinha coragem para enfrentá-lo. Um homem de 3 metros de altura. E Davi o enfrentou e venceu a batalha. Então Davi agora reconhece diante de Deus, e ele diz assim: é Ele quem da cova redime a tua vida. E não somente isso, mas Davi reconhece também que Deus coroa de graça e misericórdia. Meus amados irmãos, quando nós agimos como Davi, não resta dúvida nenhuma que Deus nos coroa de graça e de misericórdia. E graça, meus irmãos, nada mais é do que um favor que a gente não merece, que o pecador não merece, mas que Deus concede essa graça. E Davi diz que Deus o coroa de graça e de misericórdia. Mas Davi vai mais além. No verso 5 ele vai dizer assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E conversando com o irmão, logo me veio à mente este versículo de Davi. Ele dizia: estou com 80 anos, ou 81. Está louvando a Deus. Está vivo, está com saúde. Então é Deus que dá bens na nossa velhice. E ele diz que essa dádiva de Deus é tão boa que a nossa mocidade se renova. A nossa mocidade se renova por conta do vigor que Deus nos dá. Não é que você vai virar jovem novamente de 20 anos de idade.
Mas é que Deus dá uma velhice confortável, que não lhe falta nada, que tem a sua casa, a sua família, que lhe ama, que lhe protege. Você tem o seu sustento. Isso é dádiva de Deus, é Deus concedendo bens na velhice. E isto faz a nossa mocidade se renovar para vivermos bem os anos de vida que nos falta. Versículo 6. O Senhor, disse Davi, também faz justiça e julga todos os oprimidos. Então, aqueles que são oprimidos, Deus olha com o seu olhar de misericórdia e graça. E Davi disse que Deus julga esses oprimidos. E louvado seja Deus por isso. Que nós temos que acreditar exatamente como Davi, que Deus julga aqueles que são oprimidos. Versículo 7. Ele agora deixa de falar de si próprio e ele começa a falar do seu povo, povo de Israel. E no versículo 7 ele diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmão, sabe o que é isso? O que é que Davi quis dizer com isso? Davi agora relembra que Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. E Deus mostrou os seus caminhos a Moisés. Moisés trilhou nos caminhos de Deus, porque Deus mostrou para ele. Moisés já estava fugido do Egito, e Deus manda Moisés voltar, mostrando a Moisés todos os caminhos que deveriam trilhar. E Moisés fez exatamente o que Deus mandou. E ele voltou ao Egito, dialogou com o rei. Deus mandou 10 pragas para o Egito. E Moisés ali firme, sendo usado por Deus. E nesse intervalo, Deus aqui começa a mostrar os seus feitos aos filhos de Israel. E Davi se refere a esse momento. Como que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel? Não somente nas pragas do Egito, mas Deus tira o povo do Egito. O povo se encontra diante do Mar Vermelho. E Faraó se arrepende de deixar o povo ir, vai atrás. E eles olham, atrás tem o exército de Faraó, na frente tem o mar. E mais uma vez aqui Deus mostra os seus feitos. Ordena a Moisés que com o seu cajado abriu o mar. E o povo passa pé enxuto. Esse é o Deus, meus amados irmãos. O Deus que Davi adora. E escreve esse salmo nos orientando, nos dando ânimo para agir como Davi. Nós temos que agir como Davi, porque o Deus de Davi é o mesmo de hoje. Que através do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, nos trouxe paz, alegria, vida espiritual, certeza de salvação, e nos deu um templo, uma igreja, para que nós pudéssemos juntos louvar e engrandecer o seu nome. Estamos vivendo um momento difícil. Há muitas pessoas que não podem vir à igreja, mas na sua casa estão ouvindo as mensagens, a palavra de Deus sendo lida e explicada, se fortalecendo espiritualmente. Em meio à pandemia, meus amados irmãos, Deus nunca abandonou o seu povo, nem abandonará. E assim Davi tem essa experiência, essa consciência, que nos momentos difíceis que Davi passou, ele tem certeza que Deus estava presente na sua vida. Então Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. No versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Então ele diz que Deus é bom, Deus é misericordioso e é compassivo para com o povo rebelde, que é isso que nós somos. Somos o povo rebelde, que desafiamos a Deus pecando, desobedecendo a sua palavra, e Deus com a sua misericórdia, sendo compassivo, sendo benigno conosco. Irmãos, nós precisamos observar tudo isto que Davi está dizendo,
Nós precisamos agir como Davi. Precisamos fazer como Davi. Verso 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Porque o que nós merecemos diante de Deus? A condenação. Mas Deus é misericordioso, é compassivo, é benigno. E Davi agora diz assim, com experiência própria. E ele viu isto acontecer, pelo menos na história. Davi sabe que Deus agiu dessa maneira com o seu povo de Israel, quando tirou do Egito. Deus foi misericordioso, compassivo e foi benigno com o povo lá do Egito. Então o que é que Davi aprendeu com isso? É que Deus não repreende perpetuamente para sempre. A sua ira tem limite. Deus se ira com o povo, castiga esse povo e lá na frente abençoa. E aí faz a gente lembrar, meus irmãos, de Judá quando foi cativo para a Babilônia. Nabucodonosor levou os israelitas cativos para a Babilônia e Deus disse para eles através do profeta: vocês construam as casas de vocês, construam as casas de vocês, construam famílias, que vocês vão passar 70 anos aqui como escravo do Egito, na Babilônia. Então, meus irmãos, o povo passou 70 anos, mas depois de 70 anos, Deus então traz o povo de volta para a sua terra, para construir o templo, para reconstruir a sua cidade. Isso é ser benigno. Isso é ser compassivo. E Davi reconhece isso. Davi diz, nós temos que agradecer a Deus por tudo isto. O versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Irmãos, imagine se Deus tratasse de acordo com o que a gente somos, de acordo com o que nós merecemos. Se Ele nos trata conforme o nosso pecado, conforme as nossas iniquidades, estaríamos todos perdidos. Deus, então, Davi relata isso aqui. Deus não nos trata conforme o nosso pecado, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Porque, com certeza, meus irmãos, a retribuição segundo as nossas iniquidades seria a perdição, seria o inferno. E Deus não faz isso. Mas não faz por quê? Porque nós somos um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, meus irmãos, antes que o mundo existisse. Nós estamos na contabilidade de Deus como seu povo. Antes que o mundo existisse, Deus já sabia a quantidade de seus servos que existiria nesta igreja, em todas as outras. E de um modo geral, Deus sabe quantos são os seus servos. Versículo 11. Davi vai mais além. Ele diz assim, pois quanto o céu alteia-se acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mas aqui, irmãos, tem um detalhe importante. Veja que a misericórdia de Deus, Davi diz que ninguém pode medir. E o que Davi compara? Ele fala da distância entre o céu e a terra. E ele diz assim, é assim a misericórdia de Deus. O tamanho da misericórdia de Deus, ele diz, é como entre a terra e o céu. A misericórdia de Deus é muito grande. Agora ele diz o seguinte, que essa misericórdia de Deus, irmãos, é estendida para quem lhe obedece, para com os que o temem. O final do versículo vai dizer isso. A misericórdia de Deus é para com aqueles que o temem a Deus, aqueles que fazem a sua vontade, com aqueles que são obedientes à sua palavra,
Meus amados irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Davi serve, que Davi serviu. Esse é o Deus que Davi apresenta para todos nós nesse texto, desse salmo. E ele faz isso com muita alegria, porque é uma experiência que ele viveu. E nós também estamos vivendo essa experiência. Meus irmãos, eu imagino se Davi vivesse nos nossos dias, na época da graça, na época de Jesus Cristo, que ele não viveu. Imaginem como Davi ficaria eufórico, feliz, satisfeito por pertencer a um povo de Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus, que se sacrificou, que derramou seu sangue para a nossa redenção, para o perdão dos pecados, que Davi falava muito antes de Cristo morrer por nós. Como Davi ficaria feliz? Irmãos, nós somos privilegiados. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram Jesus, mas creram. Nós somos esse povo bem-aventurado. Não estávamos no ministério de Jesus, não participamos do ministério de Jesus durante os 3 anos de seu ministério, mas nós cremos em Jesus, então somos bem-aventurados. Ele vai mais além, no versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Meus irmãos, nós dependemos totalmente do nosso Deus. Davi agora declara aqui que Deus afasta de nós as nossas transgressões. E olha o que ele diz nesse versículo. Quanto dista o Oriente do Ocidente? É longe o Oriente do Ocidente. Ele diz, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então Deus afasta do seu povo as transgressões, meus irmãos, porque Ele é maravilhoso, porque Deus é bondoso, é misericordioso, e Ele faz isso, porque nós somos servos de Deus, escolhidos por Deus. E quando depende apenas da gente, nós então nos afundamos na transgressão contra o Senhor. Então Deus nos orienta, e Davi sabe disso, Davi vive essa experiência. E Davi diz, eu agradeço a Deus e sou grato a Deus, porque é Deus quem faz isso comigo. Davi entende que se dependesse dele, ele estava na lama. E não estava agradecendo a Deus e colocando tudo que tem para este fim. Orientando a todos nós que o que nós temos, meus irmãos, devem ser para louvor e honra do nosso Deus. Devemos nos dedicarmos a Deus completamente, corpo e alma, bens, tudo que nós temos devem ser para a dedicação à glória de Deus, a glorificarmos a Deus, a agradecermos a Deus, dedicarmos tudo que temos à sua obra, para a honra e a glória do nome do Senhor. Versículo 13. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mais uma vez, meus irmãos, aqui está a bênção separada, dirigida para quem teme ao Senhor. E ele fala de temer ao Senhor, não é de tremer, mas temer a Deus. E temer a Deus significa respeitar a Deus. Temer a Deus significa obedecer a Deus. Então não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é ter Deus como Pai. E ele diz aqui, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece, não é de qualquer um, mas daqueles que o temem. Se compadece dos que o temem. Irmãos, nós precisamos temer a Deus, e temer a Deus é honrar a Deus, é ser grato a Deus, é colocar tudo que nós temos, assim como Davi, para o trabalho de Deus, para a glória de Deus, para agradecermos a Deus.
Davi vai mais além, ele diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos formou do pó da terra, meus irmãos, soprou em nossas narinas o fôlego da vida e o homem se fez alma vivente. Davi está tão empolgado que Davi se lembra desse detalhe. E Davi diz assim, o Senhor conhece o homem, ele conhece a sua estrutura, ele sabe que nós somos pó. E é por isso que a misericórdia de Deus nos atinge. Porque Deus sabe que nós não somos nada sem Ele. A gente precisa reconhecer isto. Davi reconhece que sem Deus ele não é nada. Que tudo que aconteceu na sua vida foi livramento de Deus. E que ele agora precisa agradecer a Deus sem esquecer de nenhum só dos seus benefícios, por pequeno que seja. Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, como Deus sabe que nós somos pó, ele tem agido conosco com misericórdia. Ele manda Jesus Cristo morrer na cruz, derramar o seu sangue. A nossa salvação custou preço de sangue, porém um preço altíssimo para Jesus. Para nós não custou nada. O que é que Deus quer? Que a gente seja obediente, que a gente tema Deus e tome posse desta salvação através de Cristo. Verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas olha só o que é que acontece. Isso é a nossa estrutura, é o que nós somos. Ele diz, como a flor do campo a gente floresce. Mas olha só, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhece daí em diante o seu lugar. A gente, na história, a gente sabe de homens valorosos, que trabalharam, que subiram os degraus, que atingiram o topo da história, mas que passou, acabou a sua vida, morreram. E em um certo período de tempo, todo mundo esquece. Sobre quem? Sobre os que o temem. Nunca se esqueçam, meus amados irmãos, de que para termos a misericórdia de Deus, nós precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, louvá-lo e engrandecer o seu nome, para que a sua misericórdia nos atinja. Essa misericórdia de Deus é destinada exatamente para quem teme a Deus. Não é para qualquer um. E Davi sabe disso. Ele vai mais além, ele diz, para com os que guardam a sua aliança. O que é temer a Deus? E Davi diz, aqueles que guardam a sua aliança. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Isso é temer a Deus, é cumprir os preceitos do Senhor, é se lembrar da sua aliança. Verso 19, ele agora diz quem é Deus. Davi agora passa a dizer quem é Deus. Ele diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Não há, meus irmãos, nada neste mundo que fuja do controle de Deus. Alguém pode dizer assim, mas se é assim, por que Deus não já acabou com essa pandemia? Por que Deus não já acabou com esse vírus, com essa doença? Quem aqui, meus irmãos, ou em qualquer lugar, tem a ousadia de discutir com Deus os seus planos? Os planos de Deus é diferente do nosso. Os homens fazem plano, mas só Deus faz cumprir os seus planos. E os planos de Deus, meus irmãos, é diferente do nosso. Eu tenho absoluta certeza que esse vírus, essa pandemia, só acabará quando Deus quiser. Tenho absoluta certeza disso. E Davi também tinha essa certeza. Nós estamos, meus amados irmãos, nas mãos do Senhor, de um Deus poderoso, do Deus que Davi adorava, e que nos orienta a adorá-lo também.
da mesma forma como Ele. Esse é o Deus que eu adoro, é o Deus que a igreja adora, é o Deus da nossa salvação, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus está conosco, irmãos, está nas nossas vidas, não há por que temer que venha pandemia, que venha qualquer tipo de doença. Deus está no controle e só nos atingirá se Ele quiser. Essa é que é a verdade, meus irmãos. Então vamos ter ânimo como Davi, colocar toda a nossa vida e tudo o que existe em nós para glorificarmos a Deus. Verso 19, nos coroa, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Essa consciência nós temos que ter. Tudo o que acontece nesse mundo está sob o controle de Deus. Mas é uma coisa muito ruim que tem acontecido. Deus está no controle. Deus controla tudo. É para isso que Ele estabeleceu o seu trono nos céus. E controla tudo, meus irmãos. Versículo 20. Aí Davi diz: bendize ao Senhor todos os seus anjos. Todo mundo tem que bendizer ao Senhor. Os seus anjos valorosos em poder, louve a Deus, glorifique a Deus. Esses anjos que executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Esses anjos obedecem a Deus, glorificam a Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Ele diz: vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Louve a Deus, glorifique a Deus. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E aí ele encerra dizendo as mesmas palavras do versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aprendemos, meus irmãos, com Davi, neste Salmo 103, que nós devemos ter uma vida grata a Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer a Deus. Mesmo, meus irmãos, que a nossa vida esteja de ponta cabeça, mesmo que a nossa vida não esteja boa, mesmo que as nossas vidas estejam enfrentando problemas dificílimos, mesmo que na nossa vida há ali entranhado no nosso corpo um câncer que não tem cura, essa doença maligna que está assolando aí, nós precisamos confiar em Deus. Entregar as nossas vidas ao Senhor. Ele está no controle de tudo. Então Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. É evidente, meus irmãos, que Davi teve muitos problemas difíceis, mas ele não esquecia de bendizer a Deus, tanto nas dificuldades quanto nos momentos de bonança, nos momentos de fartura, de ausência de pão. Nós devemos agradecer a Deus, entregar as nossas vidas a Deus, e quando menos a gente esperar, Deus nos socorre. Eu lembro, meus irmãos, de uma ilustração, dizem que é verdade, não sei se é, mas no interior havia um casal com 4 filhos, e eles estavam passando necessidade, mas eram servos de Deus, e eles estavam passando por dificuldade, e uma certa noite, as suas crianças, o que tinham eles deram para as crianças, e ele se ajoelha ao redor da mesa, depois que as crianças foram dormir, ele e a esposa dormiram com fome, e ele se ajoelha ali, ao pé da mesa, e ora a Deus, e derrama a sua alma aos pés de Deus, pedindo socorro a Deus, sem saber de onde virá o socorro, mas o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
No dia seguinte, às 6 horas da manhã, foi cedo, alguém bateu na porta, e ele abriu a porta, e a pessoa disse: olha, eu estou de viagem, passando nessa cidade, e eu resolvi fazer umas compras, porque eu senti vontade no meu coração. Eu enchi o carro de compra e saí procurando uma residência pobre para entregar essa feira que eu fiz. E ele disse: eu queria entregar essa feira para o senhor. Ele recebe a feira, ele passou 3 meses sem faltar nada na sua casa. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus protege a sua igreja, protege os seus servos. Seja qual for o problema, meus irmãos, que nós estivermos passando, não se esqueçam disso. Ore, entregue as suas vidas a Deus, e Ele resolverá os seus problemas. A pandemia passará, e a UPH desta igreja voltará a se reunir. Voltará o trabalho de Deus com toda a força, com a orientação do Senhor Jesus. Mas isso é no tempo de Deus. Pode não ser na hora que você quer, mas é no tempo de Deus. E no tempo de Deus tudo vai acontecer, meus irmãos. Que assim seja nas nossas vidas. Que Deus atue na vida dos irmãos, porque nós somos servos de Deus, obedientes à sua palavra. E nós tememos a Deus. E Deus não desampara aqueles que o temem, que cumpre com as suas ordens, que cumpre a sua palavra. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 326, que é o hino Homens Presbiterianos. Hino de número 326, do Inário Novo Cântico, que tem como título Homens Presbiterianos. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que nós deu lá na cruz, onde o bondoso Pai desceu, para a glória nos leva. Sim, lutemos por Cristo Jesus, apontando os descrentes a Deus, o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder, e faremos sempre a Bíblia resplender nesta pátria senhoril. Com Jesus, o nosso grande e bom país viverá em paz, olhando para Deus e ouvir, ter a bênção copiosa a espargir, e o Brasil será feliz. Sim, lutamos por Cristo Jesus,
apontando aos descrentes a Deus o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus, homens presbiterianos do Brasil, federação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos um por mil, a grandiosa obra de Jesus, Senhor, poderosa, forte pela triunfal, arvorando com amor pendão real, exaltando o seu labor. Sim, lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus. Amém. Queridos, nós vamos orar agora encerrando. Queremos agradecer ao presbítero Manuel Mendes por ter vindo aqui. Depois da oração, impetraremos a bênção apostólica. Eu quero chamar logo em seguida a presidente da SAF para vir aqui. E nós vamos, com a presidente, iniciar uma homenagem. Pai Santo, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade aqui ímpar, por esse culto especial nessa noite. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos 61 anos da nossa União Presbiteriana de Homens. Queremos te agradecer, ó Pai, pelos diáconos que também tiveram seu dia aí na sexta-feira, comemorado a nível nacional. Queremos te agradecer, ó Pai, a todos que colaboraram aqui com esse vídeo ao vivo. Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do presbítero Manuel Mendes. Ó Pai, nós também queremos te agradecer por cada irmão que está nos assistindo nessa noite. Que o teu Espírito esteja abençoando a todos, que todos possam ser edificados, ó Pai, com a tua palavra, através desse culto solene e de ação de graças que nós realizamos nesse momento. Nós assim, ó Pai, te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Chamamos a irmã Flávia aqui para frente. Nós vamos dar início a uma homenagem. E primeiro a irmã Flávia Cibele, a presidente da nossa SAF. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui participando do culto de ações de graça, da União Presbiteriana de Homens, da nossa amada igreja, a UPH. A SAF não poderia de se fazer representar aqui, no aniversário da UPH, onde sempre ele está conosco no aniversário da SAF e nós não poderíamos deixar de prestigiá-lo. Lá na palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Crônica 16:34, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o que os irmãos estão fazendo, Rendendo graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E estão oferecendo a nosso Deus esse culto de gratidão. Como SAF, eu não posso deixar de, em memória, lembrar aquele que foi nosso conselheiro, maestro, presbítero, irmão, José do Carmo. Zé, como era chamado carinhosamente por todos. Zé sempre foi assim, não só na igreja,
Mas na nossa SAF, como se diz no ditado, pau para toda obra. Nunca se negou a nada. Mesmo doente, se precisava, ele estava aqui presente. Era nosso conselheiro da nossa SAF, amava essa SAF, amava o PH, amava a sua igreja. E assim, incentivando todos a cantar, todos a participar de louvores, era assim que ele fazia com a SAF. Vocês vão cantar, vamos ensaiar, e assim nós começamos cantando, né? Ele tocava e nós cantávamos na nossa SAF. Está fazendo muita falta o nosso Zé do Carmo. Mas Deus assim o quis chamá-lo para pertinho dele. Foi um servo fiel até o fim. Disso ninguém tem dúvida. Então toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Quero convidar agora a nossa irmã Rose, aqui vir. Ela vai representando aí a esposa do presbítero Zé do Carmo, trazer também aqui uma homenagem, apresentando a nossa irmã Aleí de Souza. Graça e paz, igreja. Estou com a missão enviada aqui por Aleir de ler uma carta que ela fez em homenagem ao PH nesse culto de ação de graças. Antes de ler a carta, a gente tem em Provérbios 16, no versículo 1, que diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. No versículo 9, também de Provérbios, diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E o irmão Zé do Carmo, ele estava planejando, junto com sua família, comemorar os seus 70 anos de vida, hoje, junto com o aniversário da UPH. Né? Muitos planos estavam sendo feitos, mas Deus resolveu promovê-lo, né? E ele foi promovido. O plano dele era muito maior, foi promovido para a glória, né? E nós agradecemos a Deus por tudo que ele fez na vida de Zé do Carmo, pelo excelente presbítero, servo do Senhor e tão amado por todos nós. Então essa carta eu vou ler, não foi é uma difícil missão, mas é uma grande honra de estar aqui lendo palavras tão fortes e verdadeiras, que diz o seguinte: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmos 112, verso 1. Meus irmãos, esse momento é muito difícil para mim, porque vou lembrar do meu esposo aqui, junto com vocês. Lembrarei sempre com gratidão a bênção que Deus me deu e agora já convocado por Deus para a cidade celestial. Ainda está muito recente a sua ausência e muito viva a sua presença no meu coração. Com relação ao seu envolvimento na UPH, todos sabem como amava o Senhor e a sua obra. Ele vivia feliz, junto com os irmãos, contribuindo para a edificação do reino de Deus. Sei que neste momento vocês também estão lembrados da alegria que tinha em trabalhar para o Senhor. Como esposo, foi para mim uma tranquilidade. Homem bom, com equilíbrio emocional, pacato e muito amado por toda a família e por tantos que o conheceram. Se ele pudesse falar hoje, certamente diria aos irmãos: não deixem o trabalho da UPH esmorecer. Sigam em frente, é ao Senhor que vocês servem. No grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós todos nos encontraremos e então eternamente seremos felizes na pátria celestial, lugar especial reservado para o povo de Deus.
Ali estaremos louvando e glorificando aquele que nos escolheu para sermos povo de propriedade sua. Fomos chamados por ele e isso é maravilhoso. Deus abençoe vocês, queridos irmãos, e continuem firmes, inabaláveis, envolvidos com o Pai e a sua obra. Nosso Deus ficará satisfeito com o trabalho de cada um de vocês. Deixo para todos 2 Crônicas 15:7, que diz o seguinte: mas sede fortes e corajosos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Obrigada, irmãos, pelo apoio e pelo carinho. Foi? Obrigada, irmãos, pelo apoio e carinho que nos dispensam. Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor da Igreja, Aleir de Souza, Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, 12 de julho de 2020, aniversário da organização da União Presbiteriana de Homens. E nós chamamos agora o PH, que irá cantar mais 2 hinos, irá continuar louvando ao Senhor, que foi sempre isso que o irmão, o presbítero Zé do Carmo fez, com muito amor e com muito cuidado na obra do Senhor. Irmãos, nós acabamos de ouvir aí a leitura da carta da nossa irmã Aleí, agradecendo aí pelo carinho da igreja. Ontem, 11 de julho, seria o dia do aniversário do nosso irmão presbítero Zé do Carmo, né? E hoje estaria também comemorando junto com a UPH. Eu passo a palavra ao presidente da UPH, também que vai falar agora, e logo em seguida eles vão entoar 2 cânticos aí em homenagem ao nosso irmão, que, como disse na leitura aí a nossa irmã Rose, foi promovida à glória e também para a exaltação do nome do nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Para nós é um motivo de alegria. Nós estamos muito felizes nessa noite por mais um culto e estamos realizando ações de graças. Quero agradecer primeiramente a Deus, se a irmão está conosco nessa noite. Aos irmãos que estão nos seus lares escutando a transmissão desse culto. Irmãos, estamos muito felizes nessa noite, mas também estão muito sentindo a falta do nosso irmão José do Carmo, o qual nos dava muita força. Nós sentimos muita falta dele, o qual sempre estava conosco nas obras, nos trabalhos, na evangelização. Ele sempre estava louvando e agradecendo o nome dele. Eu peço que os irmãos continuem orando pela sua esposa, a irmã Aleí, e orando pela nossa UPA, para que Deus nos conceda força. E sabemos, irmãos, que não está fácil para a gente. A gente dependia muito do nosso irmão nos louvores. Graças a Deus, Deus está levantando homens para louvar conosco. E o nosso irmão Zé Arlo dizia sempre: não deixem essa UPA parar. Essa UPA é a minha vida. Então, irmão, nós temos que dar continuidade no trabalho que ele começou. Foi um dos fundadores dessa UPA. Ele amava, como já foi dito aí nas palavras da nossa irmã Rose, da nossa irmã Flávia. Então, e Deus possa nos abençoar, e abençoar nossas famílias, a família do nosso irmão Zé do Carmo. Os irmãos não deixem de orar por nós, para que Deus nos capacite cada vez mais no seu trabalho. Em nome da UPA também queremos agradecer ao nosso irmão presbítero Manuel Mendes, que trouxe essa palavra hoje de conforto, de força para nós. E o irmão Zé do Carmo gostava muito do nosso irmão Manuel Mendes. E ele empuxava os hinos da federação. Mas com certeza Deus irá levantar um novo servo para o seu trabalho. O trabalho, Senhor, irmão, não pode parar. Que Deus nos abençoe
e nos dê força a cada dia mais. Amém? Perdido foi. Salvo depois, vai falar mais. Fala mais, já fala mais. Sim. Perdido. Para os salvos. Será glorioso neste dia da ressurreição, encontrar com Jesus nas alturas. É bem-vindo na linda Sião. Não queiras ficar enganado, esperando outra ressurreição. Na primeira serás coroado com Jesus lá na bela Sião. Dia o sol escurece, as estrelas também cairão, as potências serão abaladas, tudo em trevas só és escuridão. Não queiras ficar enganado, esperando outra ressurreição. Na primeira serás coroado com Jesus lá na bela Sião. No mundo conhece o amor de Jesus, pois foi Ele que deu sua vida, pendurado no alto da cruz. Oh, não ficar enganado, esperando outra ressurreição. Na primeira serás coroado com Jesus lá na bela Sião. Não queiras ficar enganado, esperando outra ressurreição. Na primeira serás coroado com Jesus lá na bela Sião. Aleluia, glória a Deus. Perdido foi.
no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador, pois a escuridão ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Percebo forças que a mim convém, se com Ele estou. Hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador, pois a escuridão ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negras noites assustar-me vem, ouço a sua voz. As trevas tornam-se a luz do sol, oh meu Salvador. Hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador, pois a escuridão ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Queridos, um bom início de semana para todos, que Deus os abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gente,